Números 5, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso e todo o que padece com alguma hemorragia e todo aquele que estiver contaminado pelo contato com os mortos. Esse versículo quer dizer que essas pessoas não eram banidas, e sim enviadas para fora da área santa para que o lugar não fosse contaminado. Os impuros ficavam em quarentena no perímetro externo, no acampamento. Levítico 13:14 descreve o processo de purificação pelo qual essas pessoas poderiam ser restauradas ao acampamento dos santos. As doenças de pele variam de abscessos, eczemas até hanseníase, lepra. Talvez, embora alguns estudiosos rejeitem a inclusão da hanseníase nas restrições do Antigo Testamento. Fluxos corporais indicam o fluxo emitido pelos órgãos sexuais de homens e mulheres. O contato com um animal morto tornava um homem impuro por um dia, mas a contaminação por contato com um cadáver humano o tornava impuro por uma semana. Versículo 3. Homens e mulheres expulsareis fora do acampamento e o colocareis para que não contaminem os seus acampamentos, em cujo meio eu habito. Versículo 3 quer dizer que, tal como na maioria das leis do Antigo Testamento, homens e mulheres tinham a mesma condição quanto à pureza cerimonial, exceto nos aspectos exclusivos de cada gênero. Versículo 4. E assim fizeram os filhos de Israel e os expulsaram do acampamento, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Versículo 5 quer dizer que, e quanto um homem ou uma mulher cometer algum pecado que cometem os homens, se refere à pureza nos relacionamentos interpessoais com parte da lei hebraica. Ajam, causar prejuízo a uma propriedade. Fraudes e declarações falsas afetavam o bem-estar da comunidade da fé e tinham que ser resolvidos imediatamente. O relacionamento e a restituição do valor são essenciais para manter a harmonia e a santidade na comunidade. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado, que cometam os homens uma transgressão contra o Senhor, esta pessoa será culpada, e confessará o pecado que cometeu e fará a compensação pela sua transgressão. Segundo a soma total, e lhe acrescentará uma quinta parte, e dará o valor àquele contra quem transgrediu. Mas se esse homem não tiver um parente remido, ao qual deve ser feita a compensação, então a compensação da transgressão deverá ser feita ao Senhor e ao sacerdote, além do carneiro da oferta, com que será feita a oferta, e toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, e ele pertencerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a esposa de algum homem se desviar e transgredir contra ele, e algum homem estiver com ela carnalmente, e isso for oculto dos olhos do seu esposo, e assim for mantido a ela, estiver contaminada, e não houver testemunha contra ela, e nem for flagrada na transgressão. E se o espírito de ciúmes vier ao esposo, e ele sentir ciúmes da esposa, estando ela contaminada, e se o espírito de ciúmes vier ao esposo e ele sentir ciúmes da sua esposa, não estando ela contaminada. Esses versículos querem dizer que provavelmente nenhum estudo de casos sobre a lei do Pentateuco tem tantas sentenças condicionais. Se a mulher de alguém fosse pega em adultério, seu ato seria punido com a morte, junto com o parceiro adúltero. O ritual descrito aqui coloca a questão nas mãos de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Quando houvesse suspeita de adultério, sem testemunho que o provasse, a mulher não seria apedrejada se a comunidade seguisse esta lei. Em todo o livro de Números, dá-se especial atenção à questão relacionada à mulher, inclusive ao direito de propriedade de mulheres, e votos
femininos, até mesmo mulheres nazireias. Versículo 15. E então aquele homem trará a sua esposa perante ao sacerdote, e trará também a sua oferta por ela, 1/10 de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é uma oferta de ciúmes, uma oferta de memorial, trazendo lembrança à iniquidade. E o sacerdote a aproximará e a colocará diante do Senhor. Esses versículos querem dizer que a mulher suspeita de adultério seria trazida perante o sacerdote na entrada do tabernáculo. A mulher deveria ser colocada perante o Senhor, que seria seu juiz. Versículo 18. E o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e lhe descobrirá a cabeça e colocará às suas mãos a oferta de memorial, que é a oferta de ciúmes. E o sacerdote terá em suas mãos a água amarga, que provoca a maldição. Esse versículo descobrirá a cabeça era um sinal de lamentação ou desgraça. Versículo 19. E o sacerdote acusará com o juramento e dirá a ela: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundície com outro, em vez de teu esposo, estarás livre destas águas amargas que provoca a maldição. Porém, se te desviaste com outro em vez de teu esposo, e se contaminaste, se algum homem além do teu esposo se deitou contigo, então o sacerdote acusará a mulher com um juramento de maldição, e o sacerdote dirá a ela: o Senhor faça de ti uma maldição, e como juramento entre o teu povo, quando o Senhor fizer apodrecer a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que causa a maldição entrará em tuas entranhas para fazer inchar o teu ventre e apodrecer a tua coxa. E a mulher dirá: amém, amém. Esses versículos querem dizer que o juramento estendido de imprecação ocorria na entrada dos santuários, perante Deus e o sacerdote. A mistura de água sagrada e pó do chão do tabernáculo se tornava um tônico de purificação, e se a mulher fosse inocente, ou uma maldição que deixava estéril pelo resto da vida. Versículo 23. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro e as apagará com água amarga. E ele fará com que a mulher beba a água amarga que causa a maldição, e a água que causa a maldição entrará nela e tornará amarga. E então o sacerdote tomará a oferta de ciúmes das mãos da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e a oferta sobre o altar. E o sacerdote tomará um punhado de oferta como um memorial e a queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba água. E depois de ter feito, a mulher beberá água. Se ela estiver contaminada e estiver transgredido contra o seu esposo, a água que causa a maldição entrará nela e se tornará amarga. E sua coxa apodrecerá e seu ventre inchará. E a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. E se a mulher não estiver contaminada, mas limpa, então ela será livre e conceberá semente. Esses versículos querem dizer que na cerimônia solene a mulher bebia a poção e o resultado era deixado nas mãos de Deus. Talvez houvesse uma leve possibilidade de que o castigo ocorreria. Um marido ciumento com nenhuma prova, além de pressentimento contra sua mulher, sujeitava a um teste no qual perspectiva de punição era muito limitada. Deus é o único juiz infalível. Versículo 29. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar para outro em vez de seu esposo e estiver contaminada, ou quando o espírito de ciúmes vier sobre o esposo e ele sentir ciúmes de sua esposa e apresentar a mulher perante o Senhor, e o sacerdote executará sobre ela toda esta lei. Então o homem estará livre da iniquidade, e esta mulher levará a sua iniquidade.